na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Muito bom dia para você, Radionauta, 11 horas 7 minutos. Começando mais um bate-papo com o pastor. Hoje ao vivo, hein? Com live aí no Facebook. Entra aí no Facebook da On Web Rádio. Se você quiser interagir com o nosso papo de hoje, pode usar aí o nosso WhatsApp, ó, 997214759. Se você não está na região de Ribeirão Preto, o DDD é 16, tá bom? Se você perder alguma coisa, fica tranquilo. É só você ir no canal da On Web Rádio lá no YouTube, hein? Tá tudo registradinho lá, tá bom? Também quer ouvir os nossos podcasts? No Spotify e no Deezer tem podcast da On Web Rádio, tá bom? Pra você que tá chegando agora, eu sou o pastor Samuel e o pastor Laércio está na condução hoje do nosso bate-papo com o pastor. O assunto é cosmovisão cristã. Bom dia, pastor Laércio, tá tudo bem? Bom dia, pastor Samuel, bom dia, amados ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre cosmovisão no sentido de resgatá-la dentro do nosso convívio, da nossa sociedade, nossos relacionamentos interpessoais. Muito importante nós construirmos, né, uma cosmovisão, porque isso influi em todas as áreas da nossa vida. Vai ser muito bom. Gostaria que você estivesse atento e interagindo conosco dentro daquilo que foi sendo assim colocado por mim e pelo pastor Samuel. Com certeza vai agregar e edificar ainda mais as nossas vidas. Bacana demais, né? Esse assunto, né, pastor Laércio, parece estranha a palavra, né? Cosmovisão, né? Mas traduzindo aí é mais a visão que a gente tem do mundo, é mais ou menos por aí, né? Seria isso? Isso, vem de cosmo, né? Duas palavras, sim, a junção duas de palavras, duas palavras. A junção delas, então, né? de cosmo não é só esse mundo que nós visualizamos, né? Mas é as galáxias e etc. E é um mundo como um todo, né? Sim, sim. Mas no sentido da sociedade, do dia a dia, né? É o seu olhar, né? Para as coisas do dia a dia. Isso, como é que você tramita nós não aí, vamos falar dessa cosmovisão, né, ampla. Sim, sim. Rodrigo Silva diz, por exemplo, universo, né? Vamos falar sobre o universo. O universo é infinito. Não é, ele diz. Não é, porque ele está expandindo. Olha aí. Né? Infinito é só Deus que criou esse universo. Esse universo, né? Isso. Então nós não vamos entrar nessa questão, vamos entrar nas questões práticas e conceituar algumas coisas para clarificar na nossa mente o que é construir uma cosmovisão. Vamos começar aqui sobre alguns aspectos, pastor Samuel, que eu acho muito importante e são imperceptíveis aos olhos humanos. Olha aí. Então, por exemplo, você vai trabalhar ali com respeito, com lealdade, né, amor, que são conceitos que estão na mente do homem. Tá. Mas não são visíveis aos olhos. Já é algo intrínseco, mas ele não consegue apalpar essas coisas, Não ele vai dá. vivê-las, né? Isso, vai vivê-las, então ele vai demonstrar isso vai se materializar de alguma maneira em conceitos, né? Sim, sim. Conceitos humanos. Um deles, talvez, que o mais fundamental aí da existência dos seres humanos, é o conceito dessa cosmovisão. Então, como que eu me vejo, como eu vejo o mundo, a sociedade global, como eu vejo eu e a cidade, como eu percebo a família, como eu percebo o outro, né, como eu percebo as coisas, enfim, como eu julgo o que é certo e o que é errado. Isso tudo parte de uma cosmovisão. Tem gente que tem aquela cosmovisão de olhar só para o umbigo. É uma cosmovisão também, não? Olha só para o umbigo dele. Muito pequeno, né? O mundo se resume dele. No umbigo, né? É muito complexo isso. E, infelizmente temos pessoas assim. Né? Eu gostaria aqui de citar o Felipe Amorim. Ele escreve no seu livro Cosmovisão Cristã, e ele chama a atenção para um exemplo, né? Para nós percebermos o que é uma cosmovisão. Ele diz assim, gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. O que fez o Titanic afundar não estava à vista das pessoas. Foi a parte submersa do iceberg que fez um buraco no casco do navio, na parte abaixo do nível da água. Tudo estava imperceptível ao olho humano, mas os efeitos foram muito fortes e claros para todos. Olha aí.
conceito de cosmovisão está aqui. Tá. É o que eu não vejo, Mas que é relevante. mas que faz ou um benefício ou um malefício extraordinário ou fora daquilo que nós esperávamos, vamos dizer assim, Sim. catastrófico, né, no caso aqui do Titanic, para a nossa própria vida. Então, o conceito de cosmovisão faz parte dessas coisas, né, da vida que estão abaixo da percepção humana, da percepção do olho humano, mas que tem efeitos muito fortes, né, na prática da vida das pessoas. Nós vamos trabalhar um pouco esses conceitos hoje. Tá. A primeira pergunta, eu acho que fica aí para nós, né? Talvez até para a gente situar mais, né, o nosso ouvinte. Talvez a pergunta que ele esteja fazendo, né, lá na outra ponta. O que é cosmovisão, né? Bacana. Cosmovisão é uma palavra formada na junção, como eu disse, de duas palavras. Cosmo mais visão. Ou seja, é uma definição simples para esse conceito, né? É séria a forma como as pessoas veem o mundo. A palavra cosmovisão nasceu na Alemanha no século XVIII, né? Ela foi também traduzida do alemão. Essa palavra aqui não vai dar para pronunciar para você. É o Taoshun, sei lá como meio é. doido essa Meio língua doido, eu não alemã. manjo nada de alemão. Usada aí pelo primeiro filósofo iluminista, o Immanuel Kant, e em sua obra Crítica à Faculdade, 1790. Mas foi o filósofo Ronald Nash, que em seu livro Questões Últimas da Vida explica que a cosmovisão de uma pessoa determinará como ela pensa em 5 grandes áreas da vida. E é nessas 4 grandes áreas da vida que nós vamos hoje estar conversando, né? É o conceito da metafísica, no que trata de Deus, né? Trata das coisas que nós nos relacionamos como crença, a epistemologia, a ética e a antropologia. Nós vamos entender um pouco aí de cada um desses conceitos e vamos tocando também alguns assuntos da palavra de Deus nesses conceitos. O que é importante frisar é que tanto a filosofia e a cosmovisão está dentro disso, fazem muito bem para a nossa fé. Nós precisamos aprender a fazer perguntas, né? O que nós pensamos sobre Deus? Quem é Deus para nós? Né? Como Deus interage conosco? Como nós interagimos sendo igreja, né, dentro dessa cosmovisão? Qual o nosso papel? Isso define o seu papel como marido, como esposa, Sim. como filhos, como cidadão. É muito importante. Então, nós precisamos impacta de uma maneira muito, assim, forte essa relação interpessoal, né? Quando você enxerga Deus da maneira como deve, né? Impacta nas nossas relações, né? É muito importante isso. Então, você precisa definir isso na sua mente. O que acontece com as pessoas em linhas gerais, pastor Samuel e amados ouvintes? Elas definem isso de uma maneira informal, não tem um raciocínio lógico, porque é baseado em experiências pessoais, é empírico, é algo que você sente no dia a dia, é uma construção que você faz pelos sentidos e pela observação, mas de forma muito informal, de forma bem pessoal nisso. Isso é uma riqueza? Sim, sem dúvida, mas também pode se transformar numa anarquia, né? No sentido de convívio com outras pessoas. Já pensou se eu me relacionar com você e com qualquer outra pessoa baseado tão somente na minha percepção de mundo? Na minha percepção de relacionamento, que é correto ou até de ou Deus, não. né? A percepção que a pessoa tem de Deus, às vezes, é muito fora daquilo que a Bíblia realmente nos ensina sobre o nosso Deus, né? Pronto, então nós vamos perceber que em maior ou menor grau, todas as pessoas têm uma cosmovisão de mundo. Sim, Como sim. você disse, alguns têm o seu próprio umbigo. Né? Então, aí quando você olha por esse prisma, você entende a necessidade, a relevância de se determinar ou definir-se aí mais dentro de uma construção, porque isso não é obra acabada, Tá. tá certo?
no seu dia a dia com referências bem pontuadas. Porque essa coisa de ser, vamos dizer assim, multifatorial, né, onde eu enxergo tudo e todos, e por todos os ângulos, é impossível fazê-lo. Quem assim o faz, só Deus tem essa capacidade. Nós não. Nós, já diz alguns pensadores, que olhamos para o mundo através da ótica dos nossos próprios óculos. Sim. Das nossas próprias lentes. A lente que você tem, né? E aí você acha que aquilo é o mais correto ou adequado. Tanto que algumas pessoas têm esse tipo de visão e cometem, às vezes, algumas maldades e não sentem peso nenhum, né? Para ele tá tudo bem, né? Pronto. Nós tivemos uma certa feita, o pastor, no caso, o missionário José Ricardo, ele estava lá no Timor-Leste e ele teve uma experiência muito desagradável com a equipe que ele convivia no dia a dia. O missionário da Assembleia de Deus, vinculado a Jocum, estava passando de carro, estava havendo um conflito entre os Loraçá e Loramu, se eu não me engano, são duas tribos distintas lá, uma casa pegando fogo e algumas pessoas armadas de facão, mas eles estavam tão acostumados em ver esses conflitos acontecendo em plena luz do dia, que ele passou com o vidro aberto do carro, tranquilo, e de repente uma pessoa vem e coloca ali, dá uma facãozada no pescoço do rapaz, do missionário, e ele vem a óbito. Né? E o José Ricardo disse: pastor, as pessoas se acostumam com a violência. Sim. E depois não percebem como ela pode ser desastrosa para a vida das pessoas que nem mesmo estão envolvidas nela. Hoje nós vivemos A visão isso. dele é que aquilo era algo comum. Comum, porque você vai vendo no dia a dia. Sim. Um país sem organização, anárquico, né? Que de repente tem umas doutrinas dentro da magia negra, dentro da sua filosofia religiosa, aonde uma pessoa que vem com defeito ou com certo retardo mental, elas são uma subclasse, podem ser abusadas, e estupro é normal dentro daquela ocasião dentro do Timor-Leste, né? E espancamentos, e isso vai fazendo parte da sociedade. Hoje eu olho para a sociedade, Samuel, e vejo que essa cosmovisão, dessa polarização que acontece no Brasil hoje, ela se distancia como um pêndulo, sabe? De um extremo ao outro. O liberalismo, o capitalismo e esse daqui. Não, nós queremos o socialismo, nós queremos equidade, mas não é equidade. Na verdade, são interesses particulares dentro que eu vejo hoje no Brasil, né? Quem dera fosse equidade, mas não é. De pessoas tentando introjetar para dentro das mentes das pessoas de uma maneira obrigatória suas filosofias próprias de vida, suas opções de vida. Então a cosmovisão deles, elas são autoritárias, pesadas, não há diálogo, não há algo que é necessário na construção de como lidar, né? Eticamente correto com o outro ser humano. Mas talvez também, né, pastor, porque dentro desse exemplo que o senhor está trazendo, há o interesse desse ser humano em relação ao seu bem-estar tão somente, né? E aí a cosmovisão dele é o quê? Se tá bom para mim, o restante que... vamos dizer, interesses pessoais, né? Interesses pessoais, que também influenciam diretamente na cosmovisão que a pessoa tem, né? Sobre o lugar onde ele vive, onde ele mora. Olha um bom exemplo para a cosmovisão restritiva, como ela é nociva. Deus faz o jardim do Éden. Sim. Né? Cria todas as coisas, cria o homem, fala, dá nome e tal. E Adão tem uma cabeça extraordinária. Extraordinária. Você olha para a vaca, é vaca mesmo. Eu brinco sempre com isso, né? Acho que não tinha outro nome para girafa que não fosse girafa. Não tem jeito, cara. É uma percepção muito aguçada do processo. Aí ele, então, faz a mulher da costela de Adão, segundo a narrativa do Gênesis,
né? Ela vem, eles vivem ali num diálogo, mas de repente a cosmovisão dela, né, restringe-se à árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha que tinha árvore naquele lugar, hein, Tinha uma árvore chamada árvore da vida. São coisas metafóricas, né? Sim, Para sim. ilustrar que ela tinha opções. É. E ela podia comer de todos os frutos, haja fruto, né, de tudo que a terra produzia. Mas os olhos fixaram no conhecimento do bem e do mal. Bem aquilo que não prestava. Bem aquilo que Deus apontou como que isso não. Isso se você fizer é mal. Isso se você fizer não é bacana, não é eticamente correto dentro desse relacionamento do Criador para com a criatura, Sim. do pai para com os filhos. Então, papai falou, não vai ali. E a menina vai lá. justamente lá. Porque a cosmovisão não vê o todo. Só vê aquilo que quer, do seu interesse próprio. Nesse exemplo que o senhor está dando agora, né? Seria, assim, adequado dizer que a minha cosmovisão também vai sendo formada pela informação que eu recebo, ou deixo entrar nos meus ouvidos, aquilo que eu vejo, ajuda na formação da cosmovisão que eu tenho, porque sem dúvida. Foi o que aconteceu com a Eva, né? Você se expõe. Ela se expôs, ela deu ouvidos, né, ao inimigo, no caso a serpente, que a influenciou de alguma forma, não foi? Tentando mudar a cosmovisão que ela tinha. O fruto era agradável aos olhos. Entende? Ele aproveitou isso, né? Era também precioso por poder conhecer, Sim, né? sim. Ter conhecimento que Deus tem. Olha que absurdo. Mas não é interessante como que ela foi sendo influenciada? E é agradável ao paladar também, né? Hoje, por exemplo, eu posso ser influenciado por algumas informações a ter uma visão inadequada sobre o mundo ou a maneira como Deus quer que eu enxergue o mundo. É isso ou não? A cosmovisão cristã, quando eu proponho aqui um resgate, é nós voltarmos justamente no Gênesis e perceber que cada coisa deve ser colocada no seu devido lugar. Certo, entendi. Paulo tem uma percepção disso extraordinária. Ele fala, tudo me é lícito. Olha aí. Mas nem tudo me convém. Né? E aí ele foca, o que é lícito? É o que é de boa fama, o que edifica. O Paulo tem uma cabeça extraordinária. Ele pegou o princípio do Gênesis. Sim. Ele olhou para o todo. E não para aquilo que, de repente, era agradável aos olhos dele, do seu próprio interesse. Mas ele tem essa mente de poder fazer escolhas, e boas escolhas, né? Então é interessante isso também, né? Aquilo que o senhor já falou várias vezes, né? Jesus nos libertou do quê? Eu posso falar não para aquilo que não presta. Antes eu não podia. Eu não tinha, assim, essa visão, esse entendimento. Hoje, em Cristo, eu tenho entendimento. Então, a Eva poderia ter dito não. Poderia? Deveria. 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 Melhor. Deveria. Olha aí onde é que ela nos enviou. Toda mulher é uma Eva em potencial e todo homem, segundo a narrativa bíblica, é um Adão em potencial. Sim. Só o segundo Adão é que vem remir aquele primeiro no sentido de falar, cara, dá para dar certo, é assim que você tem que fazer. E esse segundo Adão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele é o reinício. Porque o diabo também tentou trazer uma cosmovisão para Jesus na tentação no deserto, né? Com certeza. Qual foi a cosmovisão que ele trouxe na tentação do deserto? Poder. Riqueza. Fama. É tudo que tudo que enche os olhos. É tudo que está movendo a sociedade nos nossos dias e, infelizmente, muitas igrejas. Poder, né? Influência, que nós podemos traduzir como poder, né? A questão do prestígio, a questão da fama, do ser reconhecido pelas redes sociais. Então, tudo que está aqui hoje tá para fazer com que você restrinja a sua cosmovisão e veja você tão somente. Olha para o espelho e se vê. E aquilo que lhe é próprio do seu interesse, né? Pessoal, algo meu, algo que vai me beneficiar
a mim e a minha trupe, né? Os meus coleguinhas. Sim. É essa metodologia que o mundo usa hoje. Por isso é necessário fazer um resgate mas parece que a receita não muda nunca, né? O jeitinho do inimigo agir aí, né? Para manter o homem cativo nessa cosmovisão restrita, parece que vem se replicando desde lá do Éden, que é o primeiro exemplo que o senhor deu, né? Claro. Fruto proibido para muitos, por exemplo, dentro da profissão. O médico só enxerga a medicina. Ele não enxerga a filosofia, ele não enxerga o homem. Deveria, né? Não enxerga Deus, ele se sente um semideus, e graças a Deus eu estou falando aqui de modo generalizado. Sim. Né? Temos muitos médicos com a mente aberta, Sim, sim. que creem em Deus, têm a sua cosmovisão baseada e centrada no Criador, que é o nosso caso aqui, do nosso assunto, um resgate da cosmovisão cristã, Sim. parte de Deus. Nós estamos aqui julgando esse ou aquele. Não é. Mas em todas as profissões, um juiz, né? Então, de repente, eu julgo através do que óculos? Sim. Ah, é da lei, é fria. Mentira. Não é. Às vezes ainda tem interesse, né? Ah, com certeza. Nós não temos isso hoje acontecendo no Brasil. Hoje nós temos uma corte, por exemplo, a Suprema Corte, né, o STF, que claramente está julgando segundo os seus próprios interesses. E desvencilhada da Constituição, desvencilhada do ornamento jurídico. Sim. E por que o faz? Porque tem um interesse pessoal no processo. A cosmovisão desses caras está vinculada a uma direção. E uma direção que é a Agenda de 2030 da ONU. Que está todo mundo aí, o mundo todo está se movendo em torno desse negócio. Parece que a ONU vai tá aí acolhendo ou buscando encontrar um espaço para ser a influenciadora de todas as nações, de todos os povos. Né? Está errado. Brasileiro é brasileiro, nós temos as nossas realidades, nós temos as nossas leis, nós temos o nosso ordenamento jurídico, nós temos a nossa estrutura de sociedade que precisa ser respeitada. Sem dúvida. Quando ela é desrespeitada, ela caracteriza uma cosmovisão interesseira, particular, e isso é favorecendo alguns em detrimento da maioria. Uma cosmovisão cristã, ela visa o bem da humanidade como um todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é isso que a Bíblia fala? Sim, sim. E a vontade de Deus, lá no verso 17 do 3:16 do 17, né? Vai falar que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ou seja, o que ele está falando, a palavra se perca, é que todos encontrem essa direção. Mas essa direção só parte de um ponto. Qual é o ponto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida, quem disse isso? Nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Ele é o ponto de convergência da humanidade. Deus enviou Jesus, né, ao mundo, né, na plenitude dos tempos, segundo a palavra de Deus. Enviou para que ele, então, fosse um divisor de água. Não tem mais Velho Testamento no sentido de regras e filosofias e, vamos dizer assim, rigidez religiosa. Agora é graça. E essa graça é baseada no sacerdócio santo. É baseada na singularidade do ser humano. E aqui eu vou tirar um pouco até da questão da igreja. Não só o sacerdócio santo, mas de toda a criação. Porque toda a criação foi afetada lá no Éden, né? Mas em Jesus ela vem sendo... Toda resgatada. Está sendo transformada. Transformada. Vai ser plenamente transformada e vai haver uma nova estrutura, tanto no nosso corpo, né, de corpo transformado de uma maneira incorruptível, assim também será a criação. Mas ela está dentro dessa responsabilidade de toda a raça humana de promover, graças a Deus, né, a proteção, cuidado. Sim, e a manutenção dessa natureza criada. E nós vamos ver ONGs que não tem nada a ver com a nossa fé,
que fazem papéis aqui ou desenvolvem papéis relevantes nisso. Porque tem uma cosmovisão de que a natureza tem tudo a ver conosco. Que nós somos responsáveis, e isso é cristão. Na verdade, né, nessa visão, mostrando que nós estamos causando um mal para nós mesmos quando não cuidamos da natureza enquanto deveríamos, né? Verdade. Você já viu aquele caminhão de lixo que passa pela manhã, que canta uma musiquinha agora? Lá na minha casa passa, do reciclado. Ah, eu acho que lá tá mais chique o negócio. Não, então, ele passa lá, passou hoje até, né? Ele vai cantando lá, olha, separe o reciclado, separe o seu lixo para fazer bem para a natureza e tal. O negócio, a musiquinha bem boladinha. Tá. Eu não sou muito ruim de música, então não repara não que vocês estão nos acompanhando. Mas o teor é esse. É pedagógico. Gerar consciência de que você pode fazer um bem. Só separando o seu lixo, você já está fazendo um bem enorme. Pronto. Me acorda todo dia, né? Quando eu durmo tarde, igual essa noite eu dormi tarde, acordei um pouco mais tarde, deu 7 horas e estava passando. E a musiquinha entra no meu quarto, mas me entra com graça no coração. Tá. Porque eu percebo que, de repente, uma empresa prestadora de serviço para o nosso município aqui da cidade de Ribeirão Preto, né, está criando uma metodologia de conscientização da sociedade de que ela pode conservar esse mundo. Olha aí. Que ela pode proteger esse mundo do lixo que a sociedade ou as cidades produzem diariamente. Só separar adequadamente, porque dá para reciclar. Sim, né? Sim. Então, isso é uma consciência construída ao longo de anos. Não foi assim no passado. Está acontecendo agora. Na verdade, no passado, o pessoal judiou da natureza, hein, pastor? Demais da conta. Demais da conta. Até hoje tem umas pessoas que... rapaz, não leva a natureza em consideração, não leva o meio ambiente em que ele está inserido em consideração. Eu penso que a cosmovisão, né, dessas pessoas, ela se restringe ao seu tempo de vida na Terra. Ele não tem a cosmovisão de que seus filhos, seus netos, bisnetos, ou seja, sua descendência, vai precisar de um ambiente saudável. É isso aí. Então, se está saudável para mim, beleza. Cada um com os seus problemas lá na frente, né? Então, é mais ou menos talvez essa linha aí, viu? De pensamento, né? Mas o senhor estava falando sobre esse primeiro conceito da metafísica, né? Deus, né? Isso. Quem é Deus para você, né? O papel dele na criação, na história da humanidade, né? E aí, como a gente pode definir isso, vai realmente afetar toda a nossa vida, né? E aqui nós precisamos fechar esse raciocínio, Sim, né? Isso. Como é que você define isso? Como é que você define Deus na sua vida? É importantíssimo, né? Poxa, vai fazer toda a diferença. Então, nós cristãos definimos Deus na pessoa de Jesus. Ele é a nossa referência primais, né? Ponto. Não tem uma referência, uma base, né? Sim. É a pedra onde nós construímos a nossa casa. É sobre ela que está edificada a nossa vida. O nosso alicerce é Jesus Cristo. Ponto. É o nosso ponto de partida. Que tipo de casa eu construo a partir de Cristo? Então, esse faz toda a diferença para a minha vida. É porque não tem como eu construir a partir de Cristo se ele não é o meu alvo, né? Se ele não é a minha referência. Então, se eu fizer de outra forma, senão aquela que ele já deixou claro, eu não estou seguindo Jesus, estou seguindo a mim mesmo. Não né? seria ético, né? Não seria ético, né? Não, eu estou vivendo a minha cosmovisão e não a de Jesus, que é o modelo perfeito. Vou te dar uma cutucada agora, também os nossos ouvintes. Você acha que dentro das igrejas existe ou há muitos dos nossos irmãos que vivem uma cosmovisão, né, pela palavra que ele profere em Deus, mas que vive verdadeiramente uma cosmovisão baseada nos padrões do mundo? Na verdade, como o senhor já disse aqui, é uma construção, né? Essa visão ela vai sendo aperfeiçoada no dia a dia, mas nós temos que corrigir também alguns erros teológicos que aconteceram ao longo da história, né? Que é a tal da dicotomia, né? Que a gente vem batalhando para dizer, olha, ensinar errado, né? Não, tem santo e profano. Então, no domingo eu sou religioso, eu canto glória a Deus, aleluia. Mas na segunda-feira, nos meus negócios, Deus, o senhor não entra não, que aqui eu cuido do meu jeito. Então, esse tipo de ensino que infelizmente nós tivemos no passado,
também gerou um grande prejuízo na questão da cosmovisão, né? Por isso algumas pessoas, infelizmente, se equivocam aí, não é isso? Só uma correção, santo profano, mas é mais religião e secular. Sim. Isso. O santo e profano tem uma diferença, né? Mas a secularização, né, na verdade, das nossas profissões, vamos dizer assim. Assim, o meu trabalho, quando eu digo santo e profano, é que eles entendiam assim, não, meu trabalho não precisa ser santo, não, vou caminhar do meu jeito, né? Pronto, esse é o desdobramento, dessa dicotomia do passado. Entre, aí, né? servir a Deus e servir ao mundo. É. Pedro vai dizer que você deve servir o seu patrão, o seu senhor, né? A sua empresa, a sua instituição, como servindo Ao Senhor. ao Senhor. Né? Ponto, Paulo também fala isso sobre os escravos, né? Pronto. Não faz direito só quando ele está olhando, não. E fala para os escravos a respeito, para os senhores a respeito dos seus escravos. Sim. Nós estamos lá, Onésimo e Filemão. Não é? Esse agora, você o receba como irmão. Né? Porque ele estava tendo um tipo de tratamento diferente, não é? Então, é isso que o senhor acabou de falar. Infelizmente, ainda é uma construção, né? Então, felizmente, né? Eu penso que nós precisamos, como igreja, falarmos mais sobre resgate de cosmovisão cristã. Sim. E focarmos em Cristo. Cristo traz equidade, né? O que é equidade? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Sim. Não é dar a cada um a mesma coisa. É equidade, não é uniformidade. Não é uniformidade, não é igualdade, não é equidade. Então, eu tenho o que Deus entende que eu preciso ter. E Ele confere a mim essa influência, confere a mim a minha capacidade, os dons, os meus recursos financeiros, os meus relacionamentos, dentro das capacidades que Ele me deu e que faz bem para mim e para os outros, né? É assim que nós temos que entender a nossa vida, ou então a gente pira. É verdade. Pira, porque ninguém influencia todos. Você pode influenciar milhares, milhões, mas não todos. Graças a Deus, né? É importante que a gente entenda isso, que nós temos o nosso espaço a partir dessa cosmovisão na pessoa de Jesus bem definido. Sim. Tá? Jesus veio para uma missão. Ele veio para nos remir através da cruz, gerar um grupo de discípulos e mostrar como nós podemos desenvolver o reino de Deus através da singularidade dos dons que este ser humano recebe da parte de Deus. Ponto. Foi criada a igreja. Jesus foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo para que nós tivéssemos os dons e o poder necessário para fazê-lo. Mas precisamos respeitar a singularidade de cada um. Sem dúvida. Porque isso é Até porque uma visão comunitária. O corpo ele é feito de partes que são diferentes na sua forma, né? Mas todas são necessárias, né? Jesus ensinou comunidade. Sim. Viver em comunidade. Então, eu vivo em comunidade transmitindo o meu melhor para o meu próximo. E assumindo um papel de ser referência àqueles que estão me seguindo. Ou vamos dizer assim, as novas gerações. Sim. Então a cosmovisão cristã, quando é baseada em Cristo, ela se responsabiliza em fazer o seu melhor, não para si, mas para as próximas gerações. Aí, como ele disse, né? Você vai amar o próximo como a você mesmo, né? É isso então, aí. Quando eu procedo dessa forma, poxa, melhora muito, né? Mas agora compara isso com uma cosmovisão onde você tem o seu corpo e a sua existência baseada num tempo determinado onde você vai ser aperfeiçoado. Uma cosmovisão da reencarnação, por exemplo, né? Então, de repente, isso aqui vai ser descartado. E do jeito que eu vivo, está muito bom. Porque é o meu papel hoje na sociedade viver dessa maneira. Então, eu vou viver assim. Se eu sou um pinguço, eu continuo pinguço, né? Se eu sou um cara, assim, inclinado a alguns desejos que são nocivos a outros, e não queira também, ou não viva assumindo responsabilidade devida em relação à família, eu vou ser negligente. E vou viver assim com liberdade.
Porque, de repente, a vida vai ser assim mesmo. Daqui a pouco eu morro, vou me reencarnar depois. E não tem consequência. A próxima geração se vira. Cada um tá vivendo o seu papel. Olha como que muda. Muda totalmente, né? Radicalmente. Porque a cosmovisão cristã, ela olha para Cristo e ela é responsabilizada por Jesus, e que este homem vai responder diante de Deus de tudo aquilo que ele sabe, de tudo aquilo que Deus deu para ele fazer, né? E que ele está ordenado viver uma só vez. E depois disso vem a segunda palavra, o juízo, no caso aqui, se apresentar diante de Deus, que na pessoa de Jesus isenta o juízo e agrega graça, agrega salvação eterna, como Samuel é. Samuel viveu. Você vai chegar no céu amanhã, né? Aqui a gente fala céu, mas vamos chegar num ambiente onde Jesus está e Deus vai falar para você: Samuel, cadê a Raquel, que é sua esposa? Cadê seus filhos? Né? Foi as coisas mais preciosas. Eu confiei nas tuas mãos, né? Por quê? Porque nós temos uma hierarquia de valores em Cristo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, consequentemente, da família. Sim. E nós temos esse princípio também onde? No Gênesis, no princípio. Adão, onde você estava? Ah, eu me escondi. Acho que o Adão tinha ido pescar. Aí ele deixou a Eva exposta. Porque estava nu. Ele falou: quem te fez saber que tu estava nu? Quem te abriu os olhos para isso? E quem te falou que está nu? Você comeu do fruto? É isso aí. Ele falou: não comi, não. Eu fico pensando no fruto, né? Será que se fosse um fruto ruim, ela ofereceria? Não. Acredito que não. Então, algumas coisas nesse mundo, amados ouvintes, pastor Samuel, são muito boas. São atrativas demais. O que eu digo para você numa cosmovisão cristã? Não subestime o mal, não se deixe levar pelos seus desejos. Faça uma reflexão antes se isso de fato vai fazer bem para a tua vida e vai fazer bem para as pessoas. Isso é o mais importante, que vive em torno de ti. Porque você, quer queira ou não, é uma referência para alguém. Nós somos, né, resultado também da nossa cosmovisão, né? Acho que Com certeza. É muito importante, né? Mas, rapaz, quase que deu o programa todo só nesse ponto. Não, o restante é mais simples. Não, porque nós vamos para um break rapidinho, mas a gente já volta e você continua ligado com a gente, porque o assunto tá bom demais e quando a conversa é boa, a hora voa, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta com o Bate-Papo com o Pastor. Hoje o assunto é o resgate da cosmovisão cristã, algo tão importante, tão relevante, um assunto, né, que tem uma importância, uma relevância muito grande. E nós estamos chegando ao final dele, né? Falando um pouquinho agora, pastor Lar, sobre mais 3 conceitos aí, né? A epistemologia, a ética e a antropologia. Como é que a gente caminha, né, nisso aí, né? Vamos falar bem rapidinho, nós temos pouco tempo. A epistemologia vai falar da ciência das coisas, como eu percebo as coisas, né, na história, ao meu redor, como isso vai me definir. Vai influenciar, quer queiramos ou não, a maneira que lidamos com essas coisas. Por exemplo, como você lida com o seu trabalho? Qual a sua percepção de trabalho? Tem gente que só vive para trabalhar, o nome dele é trabalho. Né? Não, mas eu preciso, porque eu preciso levar o sustento para casa, N justificativas. E eu preciso de 2 trabalhos. Eu preciso dobrar o turno porque eu preciso ganhar mais. Mas ganhar mais por quê? Né? Então, a epistemologia, essa ciência das coisas, vai fazer algumas perguntas para você, para ver se isso verdadeiramente te define. Então, se o trabalho te define, você nasceu, cresceu, né, e vai viver para o trabalho. Esse é o seu Deus. É verdade, é o que você falou agora, né? O trabalho acaba se tornando o Deus da Pronto. Pessoa, né? Então, quando nós temos uma cosmovisão cristã, nós trabalhamos enquanto é dia. Ou seja, tem um limite.
Sim. A Bíblia fala, e porque vem a noite que nada podeis fazer. Né? Isso por princípio e extraindo nas entrelinhas do texto, aplicando a este nosso assunto, meu irmão, determina limite. Eu preciso pôr limite no trabalho, porque a vida não é só feita de trabalho, é feita de família. Né? E como eu lido com as posses? É um outro assunto, vamos dizer assim, delicado. Não deveria, mas é, né? Mas é. O que a Bíblia ensina? Para entesourar os nossos tesouros onde? É no céu o lugar mais adequado e Jesus diz por quê, né? Ah, você lembra por quê ou não? A ferrugem diz claramente, ó. A ferrugem não vai corroer, não. Né? A traça também não vai consumir e os ladrões não vão roubar. Ponto. Ele está denotando que nessa terra você constitui tudo e larga tudo aqui. É. Mas nos céus, tá lá, permanente. O que você faz, né, enquanto acumular riqueza no céu, vai ficar para a eternidade. Né, é isso aí. Então, hoje, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas são tidas como pessoas de sucesso se tem posses. Né? Se tem poder, se tem uma certa influência que é notória. Cara, não tem nada a ver já tem um provérbio, com a cosmovisão cristã. Já tem um provérbio arrogante, né? O cara diz que o dinheiro compra tudo, né? Manda buscar, né? Não tem esse tipo de provérbio aí, né? Porque o cara acha que com dinheiro, né? Como dizia aquele irmão aqui no passado, né? Até o andar dele muda, né? É isso aí. Com dinheiro no bolso. Né? Então é muito importante você definir e construir essa cosmovisão cristã em relação às coisas. Né? E pôr limites em cada uma delas. Nós não precisamos ficar aumentando o nosso padrão de vida. Né? E vivendo uma vida sem paz, uma vida totalmente contaminada, né? Contagiada por essa coisa do trabalho e do ter. Irmão, basta a gente ter saúde, ter aquilo que é necessário para viver. O sábio já dizia isso no Velho Testamento. Sim. Deus, não me dê muito para que eu não venha esquecer de ti. E não me dê pouco para que eu venha amaldiçoar a ti, né? Praguejar sobre ti. Me dá sob medida. Me dá o necessário. Mas é que às vezes tem gente que põe a régua muito alta. Mas é o que eu te falo. Não é? Eu vejo isso dentro da igreja, me dá uma tristeza, porque vai subindo e de repente a pessoa fala, não tenho tempo mais para Deus, porque só tem trabalho. Não percebe que aquilo que professa está desvencilhado com aquilo que faz. Foi o que o senhor observou, né, no bloco anterior, né? Não há uma coerência, né, entre aquilo que eu prego e aquilo que de fato eu estou vivendo, né? É isso aí. Vamos falar da ética rapidinho, porque senão o tempo vai embora, vai estourar. Ética, mas você tem antropologia ainda, que a aula é longa, meu. Né? A ética diz respeito, né, às ações a partir daquilo que nós consideramos certo ou errado. Né? É a cosmovisão, e a cosmovisão tem tudo a ver com isso. Então, como é que eu enxergo o meu semelhante? Meu semelhante, eu preciso enxergar ele na sua totalidade. Por exemplo, qual é a nação que ele pertence, né? A sua nacionalidade, qual a cidade onde ele vive, qual a sua profissão, qual é o estilo, ou vamos dizer, herança familiar, cultural familiar que ele foi educado, em que igreja congrega, que tipo de vertente é essa igreja, né? Qual a ênfase que se dá a isso? Essa igreja é uma igreja que tem uma cosmovisão do papel que ela precisa exercer na sociedade, ela faz missões, ela de fato age na área social, ela é relevante para a cidade, ou ela só é culto? Né? Isso tudo tem a ver com a ética no que tange aquilo julgar certo ou errado. Tem gente que só vai na igreja de domingo, vai na igreja de quarta, vai na igreja de terça, vai para vigília e fala, eu sou espiritual. Tá certo? E quer cobrar do outro que às vezes não vive, né? Bom, aí eu tenho outro em contrapartida, eu estou falando outro aqui, né? Sem apontar, mas tenho outra vertente que vai trabalhar fortemente no socorro ao aflito necessitado.
não ampara a viúva, né? E ao órfão. Vai trabalhar missões, vai trabalhar também esse conhecimento e vai trabalhar também a oração, mas tudo isso dá trabalho. Não dá para focar num só, né? Não dá para você ficar só debaixo da figueira como o Natanael, tocando a viola. Não sei se ele estava tocando a viola, aqui é só uma conjectura da minha parte. Só uma imaginação, né? Isso, contemplando, refletindo, e vai lá, André, falar para ele, cara, vem ver quem eu achei, que eu encontrei o mestre, né? Mas é Jesus que fala para que ele estava lá debaixo da figueira, né? Então tem gente que é assim, mas é a cosmovisão dela. Eu respeito, nós precisamos respeitar, mas este também precisa respeitar o outro. Sim. Então, aí a gente percebe o que é certo e o que é errado. Tudo isso vai influenciar. Como a esposa exerce seu papel e ela se vê como esposa. Como o marido exerce seu papel e se vê como marido. E em ambos como pai. Eles são efetivamente ou não. Tem a ver com o certo e errado. A cosmovisão. A maneira como ele entende, né? Se é cristão, se é Jesus, os dois se unem. Estão numa só igreja, andam numa só direção. Mas quando não é, existe um cabo de guerra. Sim. Por isso que nós somos para casar na mesma tribo, né, Samuel? Não... Às vezes mesmo casando na mesma tribo dá uns cabos de guerra, viu? Talvez porque a cosmovisão Tá ela né? professa estar em Deus, mas vive no padrão do mundo. Assim, as pessoas têm, né, infelizmente, como eu disse anteriormente, né, as suas influências, né, e que vai formatando esse ser humaninho, né, e às vezes ele tem dificuldade, né. E a coisa não é tão simples assim. Não, é bem... Dietrich Bonhoeffer planejou matar Hitler. Ele é um pastor. Pô, e não conseguiu, hein, rapaz? E acabou sendo enforcado por isso, né, porque ele era da resistência contra o nazismo. Sim. Alguém já disse assim, eu não sei quem foi, não sei nem se foi o próprio Dietrich Bonhoeffer, diz assim, imagine um caminhão com um motorista totalmente alucinado, passando em cima de pessoas e você estando com a condição total, armado, capaz de matá-lo e parar aquele caminhão. Você permite com que ele vá e continue atropelando as pessoas, você atira nele. Vou dar uns 3 tiros no caminhão, mas torcendo para pegar um nele, viu? Uma metáfora boa, né? Dietrich Bonhoeffer planejou isso porque o genocídio da cosmovisão de Hitler, que a raça ariana era superior, né, foi inimaginável. Sim. Milhões foram. Milhões de pessoas. Um absurdo. Por conta de uma cosmovisão. Por isso que o senhor disse no início, né? Que isso é extremamente importante. Muito importante. Nós fazemos um resgate da cosmovisão cristã, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós temos um cidadão hoje aí que é candidato ao cargo mais alto do governo, né? No Brasil, né? A presidência da República. E parte da cosmovisão dele, né, eu vi um vídeo esses dias dizendo assim, né, que a classe média no Brasil é muito mimada, a classe média no Brasil, ela tem muitos benefícios, ou seja, a ideia é acabar com a classe média no Brasil, né? É uma cosmovisão equivocada. Ele então, disse, para que 2 televisões? Né, então assim... Eu ouvi essa fala. Então, a gente percebe que os genocidas... eles vão se criando dentro de uma cosmovisão e eles vão tentando passar essa cosmovisão para um grupo e esse grupo acaba comprando isso, né? Então, o que o senhor está falando hoje aqui, o tema, o assunto, é muito relevante, gente. Esse assunto da cosmovisão, a gente realmente não tem, assim, um tempo maior ainda, podemos até, não sei se o senhor vai querer fazer uma parte 2 disso, né? Mas é muito importante entrar nesse assunto de uma maneira mais... profunda, porque impacta a vida das pessoas. Você está tocando num assunto que entra na antropologia, né? Como é que eu me relaciono, eu trato o meu semelhante? Sim, sim. Né? O ser humano. Sim. Meu próximo. Então, a minha cosmovisão vai determinar isso. Então, se esse candidato que advoga o que ele vem advogando, né? Trazer o regime da China aqui para dentro...
essa liberdade não funciona, o Estado tem que dominar mesmo. De fato, dominar e dar direção para a sociedade. Ele não respeita o semelhante, não está baseado na cosmovisão cristã. Né? A cosmovisão cristã é teocrática. E se nós olharmos para a teocracia, nós vamos ver um Deus não dominante, mas um Deus facilitador da vida. Extremamente generoso e abençoador. Abençoador, amoroso, compassivo, longânimo. Né? É um Deus de 1000 oportunidades. Vamos dizer assim. De 1000 chances. Nós damos a segunda, mas milhares e milhares de chances. Né? É um Deus que não desiste do ser humano. Acredita no ser humano. Que aposta na vida, né? Isso. Aposta na família. Aposta naquilo que é bom, não naquilo que é nocivo, que prejudica as pessoas. Então, você precisa, que está nos ouvindo, parar para perceber, no caso aqui do seu voto, aonde você vai colocá-lo. Porque precisa ter uma cosmovisão que faça a promoção da justiça e dessa equidade que eu disse. Né, dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E uma das coisas, pastor Lécio, que é admirável, eu preciso falar isso mesmo, que o nosso tempo está um pouquinho estendido aí, a gente está falando de cosmovisão cristã, a maneira como Jesus, né, enxergava, e a coerência de Jesus é extraordinária, né, porque esse suposto candidato aí que a gente está abordando aqui nesta manhã, não é coerente, porque está dizendo que vai fazer algo com a população, mas que ele não está disposto a viver no padrão que ele está dizendo que você tem que viver. E Jesus não, né? Jesus, como ele é maravilhoso, né? Ele está dizendo, olha, tem uma vida simples, mas ele viveu de forma simples, não é? Se fosse para não ter 2 televisões, Jesus dizia, eu não tenho nenhuma. Né? Então, veja que não há uma coerência, como o senhor já disse anteriormente, entre o discurso e a prática. A cosmovisão, para encerrar aqui, nós partimos aqui para o término do programa. Jesus, em Filipenses 2, se esvazia da sua glória, vem e assume a nossa semelhança. Né? O corpo de um homem. Sim. Vive na nossa sandália. É um homem comum. Se restringe a viver desta forma, como um homem comum. É um homem capaz de ser confundido no meio dos demais. A ponto de Judas precisar beijar ele para os guardas reconhecerem quem era Jesus. Então, essa referência da cosmovisão cristã está justamente onde você diz, vive no meio do povo. Vive a dor do povo. Come o que o povo come. Sente a realidade. Isso, não é? Isso. Hoje, por exemplo, nós não vivemos isso no nosso legislativo. De forma alguma. Nós não vivemos isso no poder executivo. Nós não vivemos isso no poder judiciário. Né? Eles são uma casta privilegiada. Sim. Nós precisamos, como cosmovisão cristã, dizer para esses caras, vocês são vocacionados. Vocês não são os privilegiados. Vocês não são reis, não são marajás. Vocês, para representar o povo, precisa ser povo. Né? Então, a cosmovisão cristã parte dessa premissa. Por causa de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Nós que somos hoje pastores da igreja, precisamos representar bem Jesus, fazer parte do povo. E realmente ter esse tipo de relacionamento tal qual Jesus o tinha. Ponto. Porque é isso que faz a diferença. Quem você chama para jantar na sua casa? É só o pastor porque é o pastor? Não, É equivocado se assim for. É só as pessoas que têm uma melhor condição de vida, você vai na casa delas? Pô, se for isso, então nós precisamos deixar a cosmovisão cristã e assumir efetivamente o padrão do mundo, porque é assim que as classes se relacionam. Assumir que nós temos a nossa própria, né? Cosmovisão, né? É do mundo, o mundo é assim. Cada classe social no seu quadradinho, ou no seu condomínio, vamos dizer assim. Sim. Tá certo? Não é a cosmovisão cristã sem acepção de pessoas. Jesus até disse, né, sobre isso que o senhor está abordando aí, né?
faça para aquele que não tem condição de fazer para você, né? Pronto. Copo d'água que você dá para o sedento. A roupa que você dá para aquele que está nu. É assim, essa é a cosmovisão de Jesus. Bacana. Tempo muito agradável estar com vocês aqui hoje. Tempo muito agradável estar contigo também, Samuel. Foi uma troca, assim, excelente. Bacana. Tempo muito bacana. Com certeza abriu a nossa O mente. pessoal tá pedindo para estender o tempo do bate-papo com o pastor, Laércio. Mas é bom deixar você com o gostinho de quero mais, né? Tá certo. Tem a oração aí, pastor. Vamos lá, vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, acima de tudo eu te peço, dá-nos humildade. Amém. Humildade de sermos, ó Deus, aprendizes nesse mundo. Sim. Não arrogarmos essa coisa de sermos mestres, donos de si mesmos, capazes de nortear ou auto-nortear a nossa própria vida e a vida dos outros. Que absurdo, Pai. Dá-nos a consciência de sermos imitadores de Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, se constituirmos em pessoas como uma boa referência daquilo que verdadeiramente faz diferença na vida das pessoas. A paz, o amor, o respeito, a lealdade e, acima de tudo, a convicção de fé de que o Senhor nos criou. Aleluia. E o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Amém. Revela esse propósito e faz com que, em nome de Jesus, tenhamos fé, ó Deus, dada pelo Teu Espírito, que daqui a pouco estaremos juntinho de Ti. Amém. No nome de Jesus, oramos assim e abençoamos aqueles que até aqui esteve conosco. Amém.